Boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu sou a missionária Patrícia. Hoje eu gostaria de deixar um versículo bíblico para você, tá bom? Eu vou estar postando vídeos de pregações, serão breves palavras, tá bom? Para não fadigar o povo, né? E eu sempre estarei trazendo aqui toda semana. Eu peço que você, antes, né, de tudo, que você se inscreva no canal e que você compartilhe, comente, amém? Nós hoje vamos estar lendo 1 Crônicas 16:34, amém? Que diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre, ou perpetuamente. E eu gostaria de perguntar aos irmãos nessa noite: você tem louvado ao Senhor? Você tem engrandecido ao Senhor? E a Bíblia explica aqui, nos diz para louvar ao Senhor, e o motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor, que é porque Ele é bom e benigno para sempre. Então, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor a louvar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. E hoje eu pergunto a vocês: vocês têm louvado ao Senhor, engrandecido ao Senhor? O que você tem feito para louvar e engrandecer o nome do Senhor, do teu Deus, daquele que tem te livrado, daquele que tem te sustentado, não é verdade? Daquele que tem nos fortalecido. Às vezes a gente lembra tanta coisa, irmão, de tanta coisa, de tantas tarefas, de tantos compromissos, e a gente esquece de louvar ao Senhor. Esquecemos do nosso Criador. E quando acontecem essas coisas, a gente falha com Deus. A gente erra em deixar Deus de lado. Tudo bem, para quem não conhece o Senhor, a gente até entende, não é verdade? Porque para saber quem Ele é, precisa se conhecer. E conhecendo a palavra do Senhor, que nós passamos a conhecer o Senhor. E quando não conhecemos, dá até para a gente entender, né? Porque como é que vão louvar a quem não conhecem? Mas para aqueles que dizem conhecer Cristo, serem servos de Cristo, deixar Cristo em segundo plano, terceiro plano, ou em nenhum plano, né? Isso que é estranho, né? É difícil de se imaginar. Alguém que diz amar a Deus, ser servo do Senhor, ser examinador das Escrituras, né? Cultuar ao Senhor e deixar sempre o Senhor em segundo plano, terceiro plano. E a Bíblia, como diz aqui em 1 Crônicas 16:34, ela diz para nós louvarmos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre, é eterna, a benignidade de Deus. Por isso devemos louvá-lo sempre. Nem só quando está tudo bem, nem só quando está ruim, que devemos lembrar do Senhor. É diariamente, é em todo o tempo, devemos buscar o Senhor. E se você não busca, irmão, busque. E se você não conhece, conheça-o. Porque só assim você vai entender o que eu estou falando. Só assim você vai ter consciência de quem é Jesus, o que Ele faz por nós, e a gente às vezes nem vê quem é esse Jesus que a gente prega, quem é esse Jesus que a gente fala. E às vezes a gente quer olhar para Jesus e olha para as pessoas. Quer olhar para Jesus e quer encontrar Jesus em algumas pessoas que não faz jus da palavra do Senhor Jesus. E quando a gente passa a olhar para as pessoas, a gente encontra erros, encontra defeitos. Muitas das vezes encontramos escândalos.
encontramos falsos testemunhos, falsas profecias. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ela não nos deixa dúvida, ela nos dá certeza de quem é o Senhor Jesus. Você tem que parar, você tem que ler, você tem que compreender. Se não tem entendimento, procure um pastor que tenha conhecimento, irmão, porque não adianta procurar qualquer um e aquela pessoa não ter o que passar para você, não é verdade? Procure um servo do Senhor, um ungido do Senhor, que conheça a palavra, que viva o evangelho, para poder passar para você com exatidão, com certeza da palavra do Senhor. De quem é Jesus, de o que Jesus faz por nós, o propósito de nós existirmos, o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Que tem gente que vive sem propósito, tem gente que vive sem saber a quem buscar, quem procurar, quem recorrer. E nós só temos Jesus, irmãos. Me desculpe, né? Se você busca outras coisas, se você busca outras pessoas, se você busca recursos onde não tem o que eu tenho para passar para vocês, e o que eu tenho para falar é de Jesus para vocês. É da palavra do Senhor para vocês. Vir perguntar, vir questionar, querer uma orientação, querer um conselho. Irmão, é Jesus Cristo. É o único que eu conheço que faz milagre. É o único que eu conheço que trabalha pela nossa vida. É o único que derramou o sangue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Então, é só dele que eu posso falar para você. E com certeza de que se você conhecê-lo, se você buscá-lo, você não volta sem resposta. Você não volta sem conhecimento. Você não volta sem milagre, sem testemunho. Você não volta da mesma forma que você foi até ele. Você é transformado. Mas para isso você tem que buscar ao Senhor Jesus. E não é difícil buscar o Senhor Jesus. Mas você precisa se esforçar para buscar o Senhor Jesus. Você precisa querer buscar o Senhor Jesus. Quando você quer, ou quando a gente quer alguma coisa, a gente faz o impossível para conseguir. Então, com Jesus também não é diferente. A gente tem que nos esforçarmos, deixar algumas coisas de lado para conhecer o Mestre, para conhecer o Senhor Jesus. Conhecendo é que nós entendemos quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Porque tem gente, irmão, que diz que conhece, mas a esperança dele não é Cristo. Ele, na hora da situação difícil, ele não busca Cristo, ele não ora a Cristo, ele não consulta as Escrituras. Ele anda confundido, ele anda iludido, com esperanças que não vão acontecer nada, perspectiva que não vai dar em nada. Confia no braço, confia na força do braço, confia no homem, confia no sistema e não confia no Senhor Jesus. E ele, muitas vezes, ele vai tirar a nossa, vamos dizer assim, a nossa base, né? Mexer nas nossas estruturas para que ele se apresente para nós sabermos que nós somos dependentes somente dele. É ele que vai operar na hora difícil, é ele que vai nos dar livramento, é ele que vai chegar na hora que todo mundo some, é ele que vai fazer a obra na sua vida, é ele. Eu falo sempre para os irmãos da igreja, eu falo, irmãos, eu não tenho nada para dar, para oferecer. Eu tenho o Senhor Jesus para oferecer. O mesmo que ele fez na minha vida, ele vai fazer muito mais na sua, né? Eu não posso transformar a sua vida, eu não posso solucionar o seu problema. Tem gente, irmão, que tenta solucionar o problema da pessoa e não apresenta Cristo. Então aquele problema vai ser resolvido momentaneamente. E depois a pessoa, quando cai em outra situação, ela já não sabe mais, ela não conheceu Cristo. Então ela não sabe a quem recorrer, ela fica desesperada, ela fica iludida. Tem muitos, irmãos, pregadores, dizendo, conhecedores da palavra, pessoas que dizem ser crentes e que vai falar palavras para você que não vão acontecer. Não é verdade? Vão te encher de esperança, ó, Deus está trazendo, Deus está fazendo, Deus está acontecendo. Sendo que se a criatura, se o irmão não entrar nas Escrituras, não aceitar Cristo,
não amar a Cristo, não quiser a Cristo, esse Jesus que fez na minha vida quando eu quis ele, quando eu o quis, ele não vai fazer na vida da pessoa. Então, às vezes, você, nas redes sociais, você encontra palavras ao vento, palavras que para muitos enche essas pessoas de esperança para ganhar status, para ganhar visualização, para ganhar seguidores, sei lá o quê, para ganhar aparência. Só que Jesus nunca vai fazer aquilo que a pessoa está te prometendo em nome do Senhor. Por quê? Porque você não está dentro das Escrituras Sagradas. Então aquela pessoa, em vez de te levar conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, vai te levar palavras e você vai acreditar e você vai ficar esperando acontecer aquilo que nunca vai acontecer. Aquele milagre que você tanto espera. Às vezes você vai precisar largar alguma coisa para conseguir aquele milagre. Você vai precisar entregar a sua vida a Cristo. Você vai precisar renovar a tua aliança com Cristo. Você vai precisar aceitar Jesus Cristo, se batizar, ser uma nova criatura. E os pregadores, né, vão dizer assim, não, Deus está fazendo, Deus está derrubando a muralha hoje, Deus está solucionando o seu problema hoje. Deus... E a pessoa diz, tá, amém, glória a Deus, nossa, que é o que a carne gosta de ouvir, que está solucionando, que está resolvendo, que é isso. E Jesus, ele não é só resolvedor de problema. Você tem que querer o Senhor Jesus, e os problemas, mesmo com o Senhor Jesus, eles vão aparecer. E você não pode ir para Jesus com essa intenção de que eu indo para Jesus, aquele problema que eu estou sentindo hoje, que está acontecendo hoje, ele vai solucionar. Ele vai. Ele tem poder para isso. Entende? Ter poder não é a mesma coisa de fazer aquilo que você está querendo que ele faça. Às vezes ele está mexendo nas suas estruturas para que você mude o seu olhar, para que você o enxergue, para que você o busque, o procure. Aí quando Deus toca nas estruturas, mexe ali, mexe aqui, você vai crer em palavras vãs e vão dizer assim para você, Deus está entrando com providência, Deus está solucionando. Aí você vai o quê? Vai parar, vai estagnar, vai receber, até a pessoa diz, né? Eu recebo, olha... Então, Deus falou comigo através disso, através daquilo, e eu recebi. Então, meu problema vai ser solucionado. Sendo que Deus está querendo de você um posicionamento seu, uma mudança de comportamento sua, para poder Ele te direcionar no caminho que Ele quer que você ande. Para poder você enxergá-lo, para poder você vir até Ele. Para Ele assim resolver o seu problema. E aí, quando você vai a algumas pessoas... Quando você não vem em alguém que fale a verdade, ou não vem nas escrituras sagradas, ou acredita em qualquer palavra que digam, você vai dizer, meu problema agora, Deus falou que vai resolver, sendo que Deus não falou. Isso é o quê, irmão? Isso é falsa profecia. É Satanás dizendo através da boca das pessoas para você que vai ficar tudo bem, que tá ótimo, que você não precisa buscar. Quando você recebe uma palavra dessa, você não vai mais buscar. Então, quando você chegar até mim, ou até o pastor Dallenberg, ou até alguém que tem entendimento da palavra, que conheça, aleluia, o Senhor Jesus, a pessoa vai dizer para você, o que está acontecendo? Você está seguindo a Cristo? Você conheceu a Cristo? Porque Deus não deixa, irmão, jamais alguém desamparado. Deus não deixa os dele sem resposta. Deus supre a necessidade, Deus faz e acontece. Quando não acontece naquele tempo que a gente espera, aquilo que a gente quer, tem algo que Deus está fazendo, tem algo que Deus quer que nós façamos, que às vezes a gente só espera que Deus faça. Então, os falsos profetas estão criando pessoas que só esperam Deus fazer, não toma posição, não vai para a igreja, não busca o Senhor Jesus, não entrega a vida, aleluia. Não entrega a vida, não quer compromisso, não quer Jesus, mas ele quer a solução do problema. E aí chega alguém e diz assim, olha, Deus está trazendo a solução do problema. Essa pessoa já não vai buscar. Ela diz, ó, se eu fazer nada, Deus vai resolver meu problema. E ela vai esperar e não vai, irmão.
Não vai acontecer aquilo que aquela profecia, aquela pessoa, por mais que diga ser crente, pastor ou qualquer um, diz para você e diz ainda pecando, dizendo no nome do Senhor. Entende? Então você vai buscar a Cristo, você vai buscar quem eu busquei. Porque nós estamos aqui para orientar você a buscar a fonte, te ensinar, te encaminhar. Entende? Através das escrituras, a buscar a fonte, que é onde nós também buscamos. É a quem também nós recorremos. Então eu não consigo resolver o seu problema. Eu posso te ajudar, posso te auxiliar. Mas resolver, o único que vai resolver é o Senhor Jesus Cristo. Então, vindo até alguém que conheça, vindo até alguém que saiba a verdade, que não esteja ali de brincadeira, né? A pessoa vai, por mais que você não queira, porque tem essa questão também, por mais que você não queira só o problema resolvido, não queira Cristo, a gente vai te orientar a querer a Cristo. A gente vai te explicar quem é Cristo e etc. Você sabendo quem é Cristo, sabendo como buscar e sabendo como encontrar, aleluia. Aí sim, quando você encontrá-lo, você mesmo vai falar com ele. Você vai entender o que ele quer na sua vida. Ele vai te revelar o que ele quiser. Entende? Conforme a sua caminhada, conforme a sua dedicação, conforme o seu compromisso. Se realmente for isso que você quer. Às vezes acontece na vida das pessoas, a gente orienta sobre Jesus, a pessoa vem à igreja, aceita Cristo, começa a caminhar, sacrifica, quando recebe, some da igreja, abandona Cristo, abandona a fé, mas aquilo que Deus prometeu que ia fazer, ele faz. Ele faz na vida da pessoa, até a pessoa virar as costas para ele. Quando vira as costas para ele, ele já também não se responsabiliza mais. Ele é benigno, ele é bom, mas ele vai trabalhar na vida do justo, ele vai te abençoar para que você o busque mais, ele vai te prosperar, ele vai abrir as portas na sua vida, ele vai te libertar, ele vai te orientar, ele vai se apresentar para você, que é uma honra para a gente quando Jesus se apresenta para nós, para que você saiba quem ele é. Isso não quer dizer que todo problema que acontece, que não vai haver mais problema, que não vai haver mais dificuldade, entende? Isso quer dizer que você vai ter, quando o problema chegar, quando a dificuldade chegar, quando os dias ruins chegarem, você vai ter a quem recorrer. Você vai ter a quem buscar, a quem procurar. Você vai saber quem te responde nessas horas. Então, nós estamos aqui para passar para você esse conhecimento, esse entendimento, entende? E não palavras vãs, palavras que momentâneas, para saciar o teu ego, para você dizer assim, nossa, Jesus vai fazer isso na minha vida, fazer aquilo. Sim, mediante a sua caminhada. A gente está aqui dizendo que conforme você andar com Jesus, ele abençoa a sua vida. Na caminhada, ele vai fazer aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, né? A gente consegue coisas com Jesus que a gente quer, mas que esteja baseado na vontade do Senhor e milagres que sejam para o bem nosso, para o bem da obra, para o bem, né, da nossa vida espiritual, essas coisas. Então, nós estamos aqui para ensinar você a buscar quem resolve o seu problema. Quem quer você mais do que qualquer outra pessoa nessa vida, nesse mundo. Mais do que tudo é o Senhor Jesus. Então, a gente vai te apresentar. Eu vou estar gravando vídeos semanalmente, está postando. Eu peço que você comente, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva. Muita gente não gosta de ouvir a palavra assim, porque é a verdade, muita gente gosta de ouvir, né? Deus está fazendo aí agora, Deus está, né? Mas isso, irmão, é conversa fiada. Aqui é palavra verdadeira, é conforme está escrito. Entende? Então, se você gostar, você vai compartilhar, você vai mandar para alguém que precise ouvir, você vai curtir e você vai se inscrever no meu canal, tá bom?
para que você ouça mais, para que você aprenda mais, para que você conheça o Senhor Jesus através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então fica com essa palavra. 1 Crônicas 16:34. Louvai ao Senhor. Aprenda a louvar ao Senhor. Louve o Senhor. Lembre-se do Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura eternamente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos.